Olá amigos, mais um vídeo aqui do canal Vedo Mulher e desta feita sem edição e sem cortes. São vídeos que às vezes fazemos onde naturalmente sem existir edição, cortes, produção, realmente vai na íntegra para o canal aquilo que foi dito, ou seja, o que foi passado é a alma a falar convosco. Desta vez estamos a falar para os brasileiros que querem vir para a Europa, para Portugal, e que se sentem um pouco perdidos. Eu acho que a voz de uma portuguesa pode ser interessante, será com certeza. Desde já vou convidar-vos para estarem connosco no canal. Sou portuguesa, mas costumo dizer que tenho alma brasileira porque já vivi um tempinho aí, amo o Brasil, amo os brasileiros e no nosso canal há um espacinho para vocês que é realmente uma lista de reprodução Brasil português, Portugal brasileiro. Ou seja, sempre que existirem assuntos do vosso interesse, estarão por cá nessa lista. Por isso, vou já dizer-vos, deixem o vosso like se acharem por bem e o convite é mega especial para que façam parte desta família. Porque é que eu decidi, o que é que me deu origem? Porque geralmente estes vídeos sem cortes, houve algo que despoltou em mim vontade de gravar. Foi precisamente um vídeo de uma pessoa no TikTok a dizer horrores de Portugal. Está em Portugal com as lágrimas no rosto, a dizer que Portugal é um inferno, a dizer horrores de Portugal quando eu estou aqui e continuadamente ouço brasileiros a me dizerem, porque costumo perguntar, pensa voltar para o Brasil? E todos me dizem, quero voltar sempre de férias porque amo o meu país, mas a Europa é outra coisa, a Europa é diferente e, portanto, eu decidi fazer um vídeo porque eu acho de uma injustiça tão grande aquilo que foi falado sobre a nação portuguesa, sobre os portugueses e vocês que ainda estão no Brasil, especialmente, este sem cortes é para vocês que sonham a Europa na vossa vida, que sonham Portugal. É importante ouvirem a voz de uma portuguesa, acima de tudo uma portuguesa que ama tanto o Brasil e os brasileiros. Eu vou tocar em vários pontos que foram falados lamentavelmente nesse TikTok e que eu acho que vão ser preciosos para vocês. A moça aí dizia que os portugueses constantemente repudiam os brasileiros. Isso não é real, isso não é real. Em qualquer país do mundo isso sucede, digo-vos, e já respondi lá no TikTok, aí no Brasil sucedeu comigo, sendo portuguesa. Só que eu, com o equilíbrio emocional que tenho, não tenho que perceber que se meia dúzia de brasileiros falou mal dos portugueses, expandir essa ideologia para todos os brasileiros. Nunca fiz isso. Primeiro ponto que eu quero falar convosco, eu gostaria muito que vocês ficassem até o final, porque no final eu vou-vos passar algumas coisas muito importantes para quem deseja emigrar ou quem mesmo já se prepara para emigrar. Durante anos, desenvolvimento pessoal foi uma das atividades nossas e eu acho que posso contribuir para este momento vosso. Em relação aos portugueses, quando vocês ouvem pessoas falarem mal que os portugueses não gostam dos brasileiros, vocês estão plenamente equivocados. O que existem são pontualmente portuguesas que há gente frustrada em todo o lado, meus amores. Portugueses que não estão bem com a vida, que não estão bem com a sua existência e que descargam ódio gratuito para qualquer lado, não é só para o brasileiro, é para o português, para o brasileiro, para qualquer pessoa. O que pode suceder também são pessoas com muita debilidade a nível de saberem quem são, a nível de terem autoconfiança em si. Qualquer grãozinho de areia que lhes seja dito, eles amplificam isso e transformam isso em algo realmente nefasto. É preciso termos atenção e saber quem somos é fundamental. Eu vou-vos dar aqui, acho que 2 exemplos para vos ajudar nisso, para que se vocês um dia chegarem aqui e tiverem a felicidade de chegar à Europa, possam interpretar melhor os momentos e possam se sentir melhor. Um dos momentos que eu vou-vos falar é realmente quando eu cheguei ao Brasil, que foi para viver, depois tive que regressar, mas penso voltar bem breve.
Eu sentia que alguns brasileiros tinham uma conduta, um discurso não tão agradável em relação ao povo português. Era a mulher que tinha bigode, era aquelas coisas todas que vocês ouvem. Eu nunca tomei a peito como sendo para mim. Nunca me ofendi, eu acho que já referi isto aqui. Porque que os brasileiros que chegam a Portugal, se ouvem alguma pessoa pontualmente, repito, têm que interpretar que todo o português é assim. Pois bem, quero dizer-vos que os portugueses têm uma memória emocional muito forte em relação à sua história. Também já deixei isto aqui presente. Os portugueses amam a sua história, vocês fazem parte da nossa história. E outra situação bem mais recente que é a juventude das pessoas que hoje interagem convosco, que chegam ao país. Nossa juventude foi marcada, mas muito marcada, pela música brasileira, pelas novelas brasileiras. Ouvir vocês falarem para nós é música. Tudo o que nós vivenciamos na juventude trazemos na memória e por isso, também por isso, não só por isso, temos realmente um grande carinho pelo povo brasileiro. E o que não é muitas vezes, ou algumas vezes, felizmente só algumas, passada, é isso. É passado que o povo realmente tem uma situação de não gostar do povo brasileiro. Isso não é real. Isso não é real. Outra situação que é importante vos dizer, que é, nós temos que verificar como é que nós estamos emocionalmente. Não é só o emigrar. Num relacionamento, numa amizade, quando nós estamos debilitados emocionalmente, qualquer coisa nos atinge. Até mesmo que não era suposto atingir. Eu preciso dizer-vos que, para quem deseja emigrar, seja para Portugal ou para outro país do mundo, vejam como vocês se encontram, comecem a ler livros que vos ajudem, invistam em vocês, para que vocês se fortaleçam. Eu vou dar um exemplo que nada tem a ver com a imigração, mas que pode-vos ajudar. Há muitos anos atrás, eu tinha uma casa fantástica, com um jardim maravilhoso, cheio de relvado, de flores, e tinha um vizinho que, de inveja, não sei porque seria o motivo, porque nós nunca tivemos qualquer tipo de fricção, nós com ele. Ele tinha um terreno 1,5 metro acima do nosso relvado. E então, sempre que ele regava a plantação dele, ele fazia questão de inclinar a água para que a água caísse no nosso relvado e não caía apenas a água. Caía, vocês já vão perceber, a história faz todo o sentido. Caía a água e montes de terra. Portanto, a minha relva ficava não só inundada, como cheia de terra. E na altura o meu marido dizia-me, revoltadíssimo, eu vou chamar a polícia, é impensável o que ele faz connosco, não é uma vez nem duas, são sempre que ele faz a rega, ele inclina a água para aqui, é propositado. Sabem o que eu sempre respondi? Se tu chamas a polícia, vamos ter problemas em casa. Tu não vais chamar a polícia. É do departamento dele o que ele está fazendo. E eu, para ir para o trabalho, tinha que passar ao lado da terra dele. Então, sempre, durante 12 anos, sempre que passava de manhã e à tarde, olhava, sorria e dizia, olá, boa tarde, como está? Bom trabalho. Regressava, boa tarde, como está? Bom trabalho. Sempre com um sorriso, sempre a cumprimentar, e ele nunca a me cumprimentar, nunca. E o meu marido na altura dizia, tu és mesmo estúpida. Eu disse, faz a leitura que quiseres. Eu estou a fazer o meu papel de boa vizinha. O que ele faz não é do meu departamento. Ao fim de muito tempo, ele mudou completamente. Ele passou a me dar tudo, começou a falar comigo e passou a me dar tudo o que eu produzia. Feijão, ovos, tudo o que vocês imaginam, porque ele produzia tudo. Eu durante 4 ou 5 anos não precisei de fazer mercado de verduras, porque ele me dava
Tudo. Moral da história. Se eu tivesse chamado a polícia, ia arranjar stress para mim, ia ficar prejudicada, ia aumentar a revolta dele, e ele, passado um momento, pensou, mas eu quero me revoltar com ela. E ela sempre com simpatia me dá boa tarde. Eu estou aqui há 2 anos a lhe virar as costas. E ela sempre me desejando bom trabalho. Não estou a ser justo. E começou-me a entregar. Um dia cheguei a casa, tinha na relva uma cesta de ovos. No outro dia tinha feijão. E então dizia no trabalho, porque no trabalho dizia, és parva. Se fosse comigo não acontecia, porque eu já tinha chamado a polícia. E eu então brincava com as minhas colegas de trabalho. A minha relva dá de tudo. Olha, a minha relva hoje deu feijão. A minha relva deu ovos. A minha relva deu cenoura. A minha relva... Porque dava de tudo. Moral da história. Estou-me a estender um bocadinho. Nós precisamos de saber nos ajustar. Não é ficar por baixo nem por cima. As pessoas andam tão preocupadas em ficar por baixo ou por cima que perdem muito na vida. É normal que uma pessoa que vem emigrar de um país para o outro pode ouvir pontualmente situações, mas se você for simpático, se você for agradável, você nunca vai perder. Vai chegar um momento que essa pessoa vai se tocar, como vocês dizem, e vai dizer, eu estou a fazer figura triste, eu preciso de mudar. Porque ninguém consegue brigar sozinho, ninguém consegue criar revoltas só, é preciso 2 pessoas para isso acontecerem. Então porque estamos a emigrar para Portugal temos que nos rebaixar. Não é rebaixar, é saber viver. É saber viver. O exemplo que eu dei não tem a ver com a imigração. Para mim foi saber viver. Portanto, isto é um ponto muito importante que vos deixo aqui, de dizerem que os portugueses gostam dos brasileiros. E se há pontualmente alguém que é meio toldado, em qualquer país acontece, vocês só têm que... Eu costumo dizer isto e passo para vocês. Costumo dizer que tenho o curso de burra. Sabem o que é burra aí? Terei o curso de burrice em Oxford. Que há coisas que eu fiz que não estão a acontecer. E nunca me saio mal com isso. Se os outros podem pensar, é estúpida, burra, não está a perceber, é do departamento deles. Eu estou vivendo a minha vida, eu estou buscando as melhores energias para a minha existência e é isso que eu gostaria de deixar a palavra aqui para aqueles que sonham um dia aterrar em Portugal. A segunda parte, porque já falei em outro vídeo vários pontos, mas a segunda parte que vos quero dizer, e esta é a mais importante de todas, como é que vocês interpretam a situação do vosso sonho? Quero ir para a Europa, quero ir para Portugal. Vocês têm que perceber o seguinte, vocês estão sonhando ir para um país diferente, um país que realmente tem uma estrutura completamente de uma realidade diferente e vocês não podem jamais estar a pensar que vêm para cá e só estão a mudar de lugar. É porque ouço muita gente comentar, a cidade é diferente, o país é diferente. Queridos, meus amores, eu já fiz mais de 50 viagens pelo mundo, posso-vos assegurar. Nós, aquilo que somos, por isso é extremamente importante desenvolvermos, dedicarmos a nós próprios todos os dias, para crescermos um bocadinho todos os dias. Aquilo que nós somos vai contar muito se nos ajustamos ou não a um lugar, a um espaço. Eu penso agora brevemente voltar ao Brasil. Estive aí, não foi desconforto nenhum me ajustar à realidade. Encontrei coisas que jamais encontraria na Europa. Tive que me debater com situações que jamais iria alguma vez viver na Europa. Portanto, aí eu tive que pensar só em Brasil, ser brasileira. Não é normal aqui os quartos terem isto, não é normal haver cozinhas que só têm a pia. Não, na Europa isso não é normal. Mas eu não tenho que chegar ao Brasil e dizer, eu estou à procura de uma casa, mas aqui a gente só vê as casas com a pia, não vê as casas todas completas como na Europa, que a cozinha está completa, com os eletrodomésticos todos. Isso não adianta nada. Eu tenho em Brasil de ser brasileira, em Portugal de ser portuguesa.
temos que nos ajustar, que vai ser mais fácil a imigração. E o que muitas vezes as pessoas fazem é imaginar um mundo de beleza extraordinária, que vão vir para Portugal, que a vossa vida vai mudar por um tlac. Não há vidas que mudam num tlac. Apenas nas séries e nos vídeos de TV e de cinema. A nossa vida, para mudar, nós para passarmos de um patamar A para um patamar B, nós temos que ter uma consciência. Eu não vou ter a mesma vida que tinha. Não? Seguramente não. Eu, para mudar para um patamar superior, eu vou ter que entregar aquilo que eu já entregava muito mais acima do que eu entregava. Quanto mais eu espero mudar de realidade, mais eu tenho que me doar, me entregar. Por isso, quando vejo algum português, aqui trabalha-se muito. Sim, nos Estados Unidos trabalham-se muito, por isso as vidas mudam. Aqui trabalha-se muito, por isso as vidas mudam. As realidades mudam. Não vamos ter a pretensão de emigrar para um país, Portugal, ou seja ele qual for, eu vou ter as mesmas situações que a nível de esforço eu tinha no Brasil. Isso é vocês se equivocarem. Eu vou porque eu sou ousado. Porque eu mereço mais. E logo, quando eu tenho a certeza absoluta que mereço mais, só há uma saída. Eu tenho a consciência que eu preciso de entregar mais. Aqui em Portugal, eu muitos anos vivi em Portugal. Em Portugal, muita gente faz trabalho extra. Porque quer. Porque quer viajar, porque quer dar um carro ao filho quando ele vai para a universidade, porque ela quer, não é das 9 às 5. Eu pessoalmente muitas vezes fiz trabalho extra. Durante muitos anos trabalhei no serviço de saúde, mas fora do serviço de saúde tirei o curso de estética, fiz depilações até à meia-noite para construir a minha casa. Depois, durante muito tempo, fiz quadros para vender, fiz telas para vender. Já vendi de tanta coisa porque depois do trabalho eu ficava até à 1, 2, 3 da manhã a trabalhar porque eu queria, para fazer dinheiro extra. Percebam a mentalidade dos países que realmente querem conquistar outras situações. Outra vertente que as pessoas chocam muito aqui, que é as famílias estarem muito ligadas e que os amigos não andam todos no bar. Em aldeias isso acontece, mas geralmente, especialmente os casais jovens, realmente o marido anda muito com a mulher porque eles têm uma parceria para o êxito. Não é? A mulher fica em casa e vai o marido para a cerveja e fica lá até às tantas. Não. E isso também faz admirar. Os portugueses não têm tanto espírito de convivência. Não, há cidades que as pessoas têm muita convivência entre as famílias. Família para o português é fundamental. O português orgulha-se de ser um homem sério, de ser um homem que cuida da mulher, de ser um homem que cuida da família. Logo, ele sabe que a partir do momento que ele casa, que ele toma um compromisso, ele sabe que a vida dele vai mudar. Se ele não está pronto para isso, ele não toma esse compromisso. Ele prepara-se para tomar esse compromisso e depois ele quer fazer dessa forma, porque aqui é sinónimo de ser um grande homem, realmente estar com a família, interagir em família, fazerem os planos, irem à praia juntos, ao parque juntos com os filhos. E isso faz parte da cultura portuguesa. Por isso eu vejo alguns brasileiros dizer eles não se relacionam. Relacionam-se entre famílias. Naturalmente, se vocês não estão na família, não têm a oportunidade de observar que eles fazem. Entre famílias e amigos também fazem. Mas o que é cultivado aqui é realmente, 3 casais que são amigos e fazem esse tal de churrasco que vocês fazem entre os 3. Vai a mulher dos 3 casais, os filhos dos 3 e estão todos juntos a conviver. Naturalmente são 3 casais que têm a mesma visão sobre a vida,
São 3 casais que estão dentro daquilo que são os seus propósitos de vida e realmente existe a convivência, perdão, mas a este nível não é fica a mulher em casa ou só se reúnem quando estão todos em família, mas de resto, tudo o resto, o homem vai conviver com os homens e as mulheres ficam. Não, em Portugal a cultura é outra. Portanto, vocês que imigram têm que perceber como é que se vive em Portugal. A frase muito usada aqui na Europa em Roma ser romano. Não podem querer vir para Portugal. Muita gente está preocupada como é que se faz passaporte, como é que se faz isto, como é que se faz... Muita gente está preocupada com isso e muita gente acaba por fazer isso tudo, notem bem, e voltam para o Brasil. O mais importante, eles não se prepararam. Foi eu me preparar psicologicamente que vou para outro continente, para outro país e que eu preciso me ajustar ao que é de facto o país. Eu preciso de me ajustar. Mas tem que ser com alegria, com paixão, não é com sufoco. Meu Deus, eu tenho que me ajustar. Não, se não consideras que te identificas com aquilo que é o povo português, como é que vais acreditar que vais viver uma vida toda num povo que é todo ele português? Todo ele hoje não. Hoje temos muita imigração e muitos brasileiros. Em cada esquina vais encontrar um brasileiro. Mas isso é outra situação muito ruim. Que os brasileiros muitas vezes se juntam para dizer coisas que em Portugal não gostam. Eles gostam de muita coisa, mas parece que lhes dá como que uma dívida que eles têm para com o Brasil. Vamos falar aqui algo ruinzinho do país Portugal, para que o Brasil sinta que a gente ainda o ama. Queridos, vocês sempre vão amar a vossa terra, o vosso país. Agora, se vocês estão a pensar a vir para Portugal, não esqueçam, em Portugal, ser português. Como é que eu me estou preparando psicologicamente? Documentos que às vezes vais na internet, é difícil, é isto, e tu vais ter que fazer tudo, tu vais ter que arranjar casa, vais ter que fazer... Queridos, desde quando é que na vida a gente não tem que fazer tudo pela nossa vida? Em qualquer país do mundo, tu vais ter que fazer tudo. Vais ter é que ter a consciência que estás a começar do zero. Começar do zero significa fazer tudo do zero. Não vamos poder esperar, a menos que se contrate alguém, mas isso carece de dinheiro, para fazer tudo por nós. Não, eu tenho que ter consciência. Consciência é poder. Eu quero emigrar, eu vou-me preparar psicologicamente para saber começar do zero. Não vou ter as condições no sentido de coisas que eu estava habituada há muitos anos, que vou deixar lá na minha terra. Vou começar do zero, se calhar chega um apartamento onde eu realmente vou trazer só as malas da viagem. Tenho que começar do zero a comprar, a fazer. Já fiz isto tantas vezes na vida, eu própria. Agora, passar a mensagem de que vais ter que começar do zero, vais ter que fazer correr atrás das coisas. Queridos, sucesso carece de corrida. Sucesso carece de corrida. Muita gente realmente não se prepara para essa corrida. Porque é normal, é natural, é óbvio que vai ter que ser assim. Portanto, estás desse lado, estás no Brasil, queres vir para Portugal. Portugal é maravilhoso. Portugal tem um povo maravilhoso. Alguns falam que os portugueses são frios, mas não é frieza, é verdade. Os portugueses são honestos. Eu não estou a dizer que os outros povos não são, mas nós somos muito verdadeiros, transparentes, honestos. Se alguém estiver no café contigo e tu dizes que vais pagar uma cerveja, ele vai dizer, não quero, obrigada. Ele não vai tomar para te agradar. Se não lhe apetece, ele vai dizer que não. Portanto, vejam o lado positivo do povo. Mas que bom, eu sei que o português é muito verdadeiro, que o português é translúcido.
Quando falam também da frieza do português, de não ter aquela agilidade que vocês realmente são, e eu amo isso em vocês, são um povo caloroso, em qualquer lugar vocês abraçam, mesmo que não conheçam, lá tudo bem. O português não é assim, nós não somos assim, mas já viram muitos brasileiros comentar que o português é amigo. O português, quando vocês têm a confiança dele, ele é amigo, mas a sério. Porque o que nós vemos muitas vezes é uma abrangência dessa cultura brasileira, de que nós somos amigos de todo o mundo e todo o mundo é nosso amigo, mas quando as pessoas precisam, não é bem assim. Aqui não. Tu és capaz, e eu já vi relatos aqui de várias brasileiras dizer: eu tenho uma vizinha portuguesa maravilhosa. Eu quando chego de viagem, ela já tem aqui o jantar pronto para mim. Ela traz-me isto, ela faz-me aquilo, ela sabe que eu preciso, ela fica com o meu filho. Naturalmente, para que isso aconteça, tu vais ter que investir em provar que és realmente uma pessoa de valor, que és realmente uma pessoa confiável. O português tem isto, não esqueçam. Esta é uma característica que vem há séculos na nossa alma de fado. Mas talvez por isso, já uma vez na história, Portugal foi dos países mais prósperos do mundo. Portugal conquistou o mundo, eu acho também pela alma que tem o português. Logo, voltando e não condenando nem comparando almas, se tu não estás pronto para um povo diferente, que não é melhor nem pior do que tu, não vais. Mas, se tu estás disponível para te conheceres a ti próprio, quais são os meus medos? O que é que me aterroriza? Quais são as minhas fragilidades? É tão especial nós querermos saber das nossas fragilidades, porque quanto mais nós trabalhamos as nossas fragilidades, menos o mundo em nosso redor nos assusta. Sabias disto? É muito importante. Portanto, alguém que vai emigrar tem que perceber o seguinte: eu vou mudar tudo na minha vida. Eu vou começar do zero. Eu vou ter que passar por processos que eu nunca vivenciei. Estarei eu disponível psicologicamente para isso? O que é que eu posso fazer para me sentir mais confiante, mais seguro, para me preparar? Não apenas de como é que faz o passaporte, os documentos sim são extraordinários, são fantásticos, vocês vão precisar disso. Mas de que adianta vocês saberem fazer isso e depois regressarem para o vosso país? Vou dar um exemplo que eu dou muitas vezes na vida. Correr. Correr é fácil. Qualquer um sabe correr. O que é que faz um maratonista? Sabe correr como tu? O que é que faz um maratonista conseguir correr uma longa maratona? Tu não te vais perguntar como é que é possível? Eu também sei correr, porque é que eu não consigo correr a maratona como ele? É preparação. E a preparação do maratonista não passa apenas pelo físico, de aguentar, de suportar correr muitas horas. Não. Ele sabe correr como tu, ele faz essa preparação, mas acima de tudo, ele treina o seu psicológico para aguentar, para suportar aquilo que é muito difícil conseguir suportar, resistir à vontade de continuar numa maratona. Portanto, eles são treinados não apenas fisicamente, psicologicamente. E o que faz a diferença entre um maratonista que pode ser vencedor e o outro que não vence, não penses que é especificamente o treino físico. Acima de tudo, é o treino mental para conseguir suportar até chegar à meta. Vocês seguramente estão a idealizar imagens que já acompanharam a nível de TV, de pessoas que estão muito, muito desgastadas na corrida e que acabam por vencer. Só venceram, passando nos últimos metros, só venceram outros, porque psicologicamente alguém os preparou muito bem para eles não sucumbirem, para eles irem em diante, porque o foco deles tinha que ser vencer. Amigos, sair do vosso país é audácia.
Sair do vosso país é uma vontade que vocês têm direito. Alguém vos dizer que Portugal não presta e que Portugal realmente não recebe bem é uma gigantesca mentira. Que vocês vão ter dificuldades ao chegar ao nosso país, seguramente é uma gigantesca verdade. O que vocês precisam é de se preparar todos os dias, psicologicamente, para dizer: estou pronto para encarar o zero na minha vida novamente. Estou pronto, quero, vou conseguir, porque os meus sonhos são inegociáveis. E como os meus sonhos são inegociáveis, todos os dias de manhã vou-me levantar e vou-me mentalizar a dificuldade, mentalizar que essa dificuldade vai valer a pena, mentalizar que eu não vou chegar a um país diferente em tudo e que eu não me vou sentir estranho. Precisam de se mentalizar disso. Eu vou me sentir estranho. Eu vou sentir muitas vezes que não estou adequada à cultura delas. Eu vou sentir muitas vezes que tenho dificuldades aonde um português que é natural não vai sentir. Tu, se vieres preparado mentalmente para isso, quando tu chegares, não vais te sentir derrubado, não vais sentir que não estás no país certo, vais estar prontíssimo para essa tua maratona. Vais estar pronto, não vais sentir tantos obstáculos e vais vivenciar precisamente as mesmas circunstâncias do que aqueles que não se preparam. Porquê que tu vais te sentir mais preparado? Precisamente porque tu preparaste antes da vinda o que é que significa verdadeiramente emigrar. Porque o grande mal de muitos brasileiros, e não só, é que apenas o imaginário desse sonho ou da pessoa que sonha passa apenas a imaginar que saio do meu país para ir a outro país onde eu vou conseguir trabalho, onde eu vou conseguir uma vida melhor. Confessemos ou não, é isso que se sonha antes de mudar de país. Vou conseguir trabalho, melhoria para a minha família, uma vida melhor, cada vez melhor, aquele carro dos... É só por aí que passa o imaginário da esmagadora maioria das pessoas que imigram. Por isso, imigrar, absolutamente sim, se é o teu sonho. Mas, para cada sonho, nós temos que nos preparar psicologicamente. Para cada sonho. E aqueles que têm maior possibilidade de vencer e obter realização nos seus sonhos não são os que têm más condições ou melhores condições. São aqueles que se preparam para a adversidade, que trazem isso já na bagagem, com certeza absoluta. Mas o meu sonho é tão grande, tão grandioso, eu chegarei lá. Eu preciso trazer na bagagem que vou ter adversidade, que vou encontrar situações que me vão deixar triste, impedimentos. Eu trago na bagagem tudo isso porque eu já quero estar a contar com isso, não que desejo isso. Eu quero estar pronto. Nada melhor na vida que estarmos prontos para aquilo que vamos realmente passar. Concordam? Se este vídeo te ajudou, deixa aí o teu like, um convite novamente, subscreve o canal, porque temos aqui a brasileireza, ou seja, a portuguesa apaixonada pelo seu país e encantada pelo Brasil. Portanto, subscrevam o canal, vamos ficar juntos e muitas vezes passaremos vídeos que temos de vlogs, passeios, viagens pelo mundo, mas teremos também vídeos de desenvolvimento pessoal, de capacitação, de olhar o mundo com outros olhos, que te vai ajudar, quer estejas no Brasil, na América, na Ásia, na China ou quem sabe em Marte. Beijinho grande e vamos ser felizes, porque sim, nascemos para triunfar, nascemos para ser felizes, mas ser feliz é algo muito especial. Nós precisamos dedicar-nos a essa missão todos os dias da nossa história.
Felicidade é um caminho, não um destino. Beijinho grande, fiquem bem e saibam, este vídeo sem cortes, sem edição, especialmente para todos os que sonham estar no meu país. Sim, Portugal é valioso e vocês merecem, se acharem que verdadeiramente estão disponíveis para essa conquista. Beijo, porque em relação ao vosso país, eu também mereço e estarei aí bem breve. Beijo, fiquem bem.